E aí, gente, tudo certo? Tudo bom? Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, o tema da Revolução Industrial. Certamente você já ouviu falar disso, é um tema muito discutido, a história trabalha ele, outras disciplinas também trabalham, tá? Mas é um evento importantíssimo, né? Um processo fundamental para a história da humanidade. A Revolução Industrial afetou diretamente a vida do ser humano e por isso a gente precisa entendê-lo com muito cuidado, com muito detalhe, porque ajuda não só você fazer relações com outros conteúdos da história, mas também a entender um pouco melhor a sua vida hoje em dia, já que nós somos seres humanos que nascemos numa era pós-revolução industrial, então a gente consegue ter uma dimensão melhor de como isso impacta na nossa vida, tá bom? Vamos começar com algumas informações mais básicas sobre a Revolução Industrial, respondendo aí essa perguntinha de início. O que foi a Revolução Industrial? A gente começa assim, de maneira muito simples, uma definição, a Revolução Industrial é um processo que levou uma substituição gradativa, não foi do dia para a noite, né? Aconteceu em passos largos, então, mas aconteceu, que foi a substituição do trabalho, né, da produção manufatureira, artesanal, pela produção mecânica. Tá? Então, a máquina passou a estar presente na produção, algo que antes isso não existia, ou pelo menos não existia da maneira como passou a existir. A maquinofatura ela passou a fazer parte, né, da produção e hoje em dia faz parte da nossa vida. Tudo que gira em torno da gente, tudo que está ao nosso redor praticamente tem influência da Revolução Industrial. A nossa vida hoje em dia é completamente diferente do que era a vida dos nossos antepassados de 300, 400 anos atrás, quando você não tinha tantas máquinas no nosso dia a dia, né? Imagino que você aí na sua casa certamente está com uma série de objetos ao seu redor que ou não eram produzidos antes da Revolução Industrial, ou eram produzidos de forma muito mais lenta, muito mais artesanal do que são produzidos hoje em dia. Eu estou aqui gravando esse vídeo num estúdio cheio de máquina, de ferramenta, de câmera, de microfone, um monte de coisa que antes da Revolução Industrial, antes da tecnologia que a industrialização promoveu, eram simplesmente impensáveis, não existiam. Tá? Então a Revolução Industrial ela leva essa substituição da produção, mas também ela muda tudo na vida humana, ela impacta em todas as esferas da vida do ser humano. Evidente que quando ela começou, lá na Inglaterra, em meados do século XVIII, esse impacto ele já foi muito grande, mas foi um. Depois de mais de 200 anos, né, após o início da Revolução Industrial, com inovações tecnológicas, com a industrialização se espalhando pelo mundo, é evidente que o impacto que ela gera na nossa vida hoje em dia é muito maior do que foi a época. Mas o início desse processo, por si só, é importante a gente entendê-lo, tá bom? Então, informações básicas sobre a Revolução Industrial, né, um movimento que impactou todas as esferas da vida humana, que tem início na Inglaterra no século XVIII e que promoveu a substituição. A produção começou a ser menos artesanal e passou a ser mais mecânica, mais maquinofatura. Perfeito? Bom, vamos lá. A Inglaterra, como eu já te falei, foi o país pioneiro nesse processo. E a gente precisa entender por que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar. Por que não foi a França? Né? Por que não foi Portugal? Por que não foi a Espanha? Por que não foram os Países Baixos, a Holanda? Porque foram os britânicos os primeiros a promoverem essa industrialização. Isso não é por acaso. Na verdade, é um conjunto de fatores. Tem fatores políticos, que ajudam a gente a entender por que a Inglaterra foi pioneira, mas também tem fatores econômicos, fatores sociais, fatores técnicos, é um combo de elementos que, juntos, permitiram que a Inglaterra, e não outro país, fosse quem desse início, né, quem desse esse start na Revolução Industrial. Tranquilo? Vamos entender isso daqui de forma mais detalhada a partir de agora. Os principais fatores são esses. Olha, primeiro deles, um fator político, é o fato da burguesia ter chegado ao poder na Inglaterra antes do que em outros lugares. Vou te dar um exemplo básico, só para você pensar aí em datas.
A burguesia chega ao poder na Inglaterra, né, o último ato desse processo que levou a burguesia ao poder na Inglaterra, é uma revolução chamada Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, ela é de 1688, 1689, mais ou menos ali na divisão, né, 88 e 89. 1600, tá bom? E aí, a partir disso, a burguesia chega ao poder na Inglaterra. Na França, o movimento que levou a burguesia ao poder, e que nem foi tão direto assim, porque teve isso, e depois teve avanço, teve retrocesso, teve luta, teve guerra, foi um movimento chamado Revolução Francesa. A Revolução Francesa começa em 1789. Ou seja, 100 anos depois da burguesia ter chegado ao poder na Inglaterra, a burguesia na França começa a lutar para chegar ao poder. Tá vendo a diferença? Então, quando a burguesia chegou ao poder na França, a burguesia inglesa já estava no poder há muito tempo. E é evidente que quando você tem, com a caneta na mão, fazendo as leis, criando os impostos, conduzindo os rumos políticos do país, um grupo como a burguesia, a Revolução Industrial torna-se um processo mais fácil. Porque a Revolução Industrial, ela aumenta a produção, aumenta a possibilidade de lucro, e isso interessa a burguesia. Sim ou não, gente? Tranquilo? Então, é difícil a gente escolher um fator que é o mais importante. Como eu acabei de falar, é um conjunto de fatores. Mas se eu fosse escolher um, eu apontaria para esse. Por isso que eu trouxe ele em primeira mão. Porque, olha, a burguesia ter chegado ao poder na Inglaterra antes de em outros países isso acontecer, acabou criando condições econômicas, sociais, políticas que permitiram a Revolução Industrial em terras britânicas. Perfeito? Mas tem outros fatores, vamos entendê-los a partir de agora. Olha, a Inglaterra tinha grandes reservas de carvão, mineral e de ferro, ou seja, tinha matéria-prima. Não adianta você ter uma burguesia no poder se você não tem de onde extrair matéria-prima para fazer a sua Revolução Industrial. E a Inglaterra tinha muitas jazidas de ferro, muitas jazidas de carvão. O carvão, inclusive, era a grande fonte de energia, né? As primeiras fábricas que apareceram, assunto que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Bom, a Inglaterra, desde o final do século XVI para o século XVII, ela promoveu também um processo que a gente conhece como cercamento dos campos. O que foi isso? As terras, imagina, eu sou dono de terras, mas eu tenho uma série de camponeses que vivem nas minhas terras, que são chamadas terras comunais, terras comuns, né? E eu deixo esses sujeitos viverem na minha terra, cobrando deles algum imposto, né? Então eu sou o dono da terra, mas vive aí 100 famílias na minha propriedade, que constroem suas casas, plantam, né, num pedacinho de terra que eu destino a eles, e eles me pagam algum tipo de imposto, seja em grana, ou seja em trabalho, ou seja em produção, mas eles me pagam, me ressarcem em alguma medida por usarem a minha terra. Isso acontece na Europa desde a Idade Média, né? Só que na Inglaterra, a partir do século XVI, começou a acontecer um processo que a gente chama de cercamento dos campos, que é o seguinte: eu, dono da terra, começo a ocupar as terras, que são minhas, mas que eu deixo outras pessoas viverem ali, me pagando imposto, eu expulso essas pessoas dessas áreas e começo a cercar as minhas terras. Expulso eles e cerco as minhas terras e começo a transformar a minha terra em algo mais produtivo do que era. Em muitos lugares na Europa, esse cercamento dos campos foi feito com o intuito de criar ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas, né, a partir das ovelhas você obtém a lã. E a lã, ela era fonte, ela era matéria-prima para a produção têxtil. Na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, já havia muita produção manufatureira, manual, artesã de roupa. E a gente vai ver que a indústria, o setor que mais vai se desenvolver é justamente o setor têxtil. Então a Inglaterra, com o cercamento dos campos, ela tem dois aspectos importantes. Primeiro, ela tem produção de matéria-prima, né? Ela consegue ter lã em grande quantidade para fazer roupa. Começa por aí. E segundo, tem mão de obra. Porque esse grande grupo de camponeses que estava na minha terra, agora eles não estão mais, porque eu os expulsei para ter mais terras, para criar mais ovelhas. Esse é o meu raciocínio. Agora, esse camponês que vivia na minha terra e que agora foi expulso, ele vai para onde, meu filho? Ele vai para as cidades. Então ele vai ser mão de obra.
Entendeu isso ou não? Então eu cerquei a minha propriedade, expulsei uma galera que vivia aqui, passei a criar ovelha na minha propriedade para extrair lã e vender para se produzir roupa, e o camponês que vivia na minha terra, que não vive mais porque eu o expulsei, foi para a cidade. Ele foi para a cidade, ele precisa trabalhar. Logo ele também é mão de obra. Tá aí, ó. O cercamento dos campos, ele promove oferta de mão de obra e também oferta de matéria-prima. Tranquilo? Vamos lá, olha. A burguesia enriqueceu na Inglaterra, tá? O século XVI, o século XVII e o século XVIII, o início do XVIII, são marcados por um enriquecimento da burguesia. Algumas coisas explicam isso. Trouxe elas para vocês. Olha aí, ó. Atos de navegação. Não sei se você vai lembrar, mas quando você estudou a Revolução Gloriosa, o processo de revoluções que aconteceu na Inglaterra, tem um detalhe lá que são os atos de navegação. Atos de navegação foi um decreto feito por um sujeito chamado Oliver Cromwell, que era o comandante da Inglaterra na época. Essa é só uma informação, você não precisa decorar tudo isso aí não, só uma informação básica. E esse sujeito, a partir do ato de navegação, ele fez o seguinte, ele determinou que quem fosse fazer comércio com a Inglaterra, por exemplo, Portugal vai fazer comércio com a Inglaterra. O navio que vai levar o produto da Inglaterra para Portugal tem que ser um navio inglês. Perfeito? O navio tem que ser inglês. Não pode ser um navio da Holanda, da Suécia, da Rússia. Não, tem que ser um navio inglês. Então, ó, você quer comercializar comigo? Quer comprar minha roupa? Quer comprar chá, vinho, azeite, móvel? Quer comprar o que for? Quer comprar? Você não tem no seu país, você quer comprar de mim, beleza? Eu sou a Inglaterra, eu tenho uma produção enorme e você quer comprar o meu produto, beleza? Show, tranquilo. Agora, para isso acontecer, o navio que vai fazer o transporte, que vai fazer o frete depois dos atos de navegação, ele também tinha que ser inglês. Aí tu vai falar assim, poxa, Comelli, mas isso é bobeira, isso não influenciou tanto na economia. Influenciou muito. Por quê? Isso impulsionou a construção naval, né? Mais navios foram produzidos, mais gente trabalhando no porto, mais dinheiro circulando e a burguesia ganhando mais grana. Se a burguesia tem grana, ela pode investir em tecnologia e ela pode promover a revolução industrial, como vai acontecer. Tranquilo? Mas não é só isso. A burguesia ganhou dinheiro também por conta das companhias de comércio. Eram grupos de comerciantes, de burgueses, que eram destinados pelo governo para atuar na Índia, para atuar na América, para atuar em regiões do continente africano, em regiões do continente asiático, beleza? Grupos específicos, né, que eram destinados pelo governo para trabalhar, para vender produtos em uma determinada região. Perfeito? Isso fez com que a burguesia, acumulasse grana. Atividade corsária, os piratas. A Inglaterra fez muito uso disso. O Estado inglês financiava piratas para roubarem navios carregados de ouro pelo mar e levar esse ouro para a Inglaterra. Então a Inglaterra está acumulando grana também. Olha aí, tratados de comércio vantajosos. A Inglaterra assinou alguns acordos comerciais com Portugal, com a França, onde ela estabeleceu, eu vendo isso para você e você me vende isso. Só que a Inglaterra sempre tinha vantagem, porque ela conseguia vender produtos que eram de fato muito mais vendíveis do que o que ela comprava. Vou dar um exemplo. Um tratado que a Inglaterra estabeleceu com Portugal, chamado Tratado de Panos e Vinhos, Tratado de Methuen, né? Então, em tese, Portugal venderia vinhos para a Inglaterra sem pagar imposto, e a Inglaterra venderia roupa para Portugal sem pagar imposto. O que você acha que vende mais, roupa ou vinho? Roupa. E aí quem é que sai na vantagem nessa relação comercial? Evidentemente que é a Inglaterra, então ela está ganhando grana. Olha o que eu estou te mostrando. A Inglaterra tem um grupo político no poder que é favorável à Revolução Industrial, ela tem oferta de matéria-prima, porque ela tem reservas de carvão, ela tem reservas de ferro, ela tem produção de lã, ela tem oferta de mão de obra, porque tem muita gente saindo dos campos e indo para as cidades para trabalhar, e ela tem gente com grana. O Estado inglês tem grana e a burguesia inglesa tem grana também. Então, olha o conjunto de elementos que proporcionou, que permitiu o pioneirismo inglês.
Você acha que algum outro país da Europa, nesta mesma época, reunia essas condições todas que eu acabei de te mostrar? Não reunia. Podia reunir uma ou outra. Algum país eventualmente podia ter acumulado dinheiro, algum país eventualmente podia ter reservas de carvão e de ferro, mas nenhum deles tinha o combo, nenhum deles tinha tudo isso, todos esses elementos em conjunto. A Inglaterra tinha. Como a Inglaterra tinha um elemento político, econômico, técnico, social, ela conseguiu ser pioneira na Revolução Industrial. Tranquilo? Bom, vamos continuar. Olha aí, ó. É importante a gente ver também o aspecto do desenvolvimento tecnológico, né? Algumas características da Revolução Industrial que são muito marcantes. Por exemplo, a Revolução Industrial promove, ela só é possível graças à inovação tecnológica. Um sujeito criou uma máquina, né? Como eu te falei, o setor que cresce muito durante a Revolução Industrial é o setor têxtil. Então você vai ver muitas máquinas de costura, teares mecânicos, hidráulicos, usando tecnologias distintas, sendo desenvolvidos na Inglaterra ali a partir de meados do século XVIII, 1750, 1760, 1770. A cada década que passava, alguém desenvolvia uma nova tecnologia. E aí tinha dinheiro para investir, e aquilo ali ia para a máquina, e aquilo ali ia para frente, aquela máquina surgia, a produção ficava mais acelerada. Você aumentava a produção, você acelerava a produção por conta de inovação tecnológica. Perfeito? Dentro disso tudo, o setor têxtil, como eu acabei de te dizer, é o que mais vai crescer, mas não é o único. Agora, a primeira fase da Revolução Industrial, o primeiro momento da Revolução Industrial é o setor têxtil que se desenvolve, tá bom? E aí é importante a gente entender isso daqui, que apesar da gente estar falando muito de produção, comércio e tal, a Revolução Industrial também tem um impacto muito grande na questão cultural, porque você acelera a produção de livros, você acelera a impressão de jornais, de revistas, e aí ó, o conhecimento circula, as ideias ganham terreno. Tranquilo? Essa é a época também do iluminismo, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a Revolução Industrial, apesar da gente destacar muito o seu aspecto econômico, comercial, ela também impacta no âmbito cultural. Perfeito, gente, tranquilo? Isso aqui foi só uma apresentação. Te mostrei o que foi a Revolução Industrial e te mostrei por que a Inglaterra é pioneira. Isso é um assunto importantíssimo, é fundamental você saber o que faz a Inglaterra ter sido a primeira a se industrializar, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado nisso. Um abraço e até a próxima.